5.000 passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a semana e rolando a bola, você sabe, aqui até meio-dia falando de Ponte Guarani, Guarani Ponte só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte encerra a janela de exceção com 15 reforços contratados. Volante André Lima e atacante Vitor Ribeiro foram as duas últimas novidades do clube. Após saídas de Pedrinho e Caio Ganga, Ponte acerta empréstimo do jovem Nicolas do América Mineiro. Acordo entre Ponte e Coelho é válido para janeiro ou até janeiro de 2027 com opção de compra. Guarani derrotou o Pouso Alegre por 2-1 em jogo-treino realizado no Brinco. Herbert e Riuta marcaram os gols da vitória alviverde. Os 4 reforços contratados durante a janela foram regularizados no BID e ficam à disposição de Hélio Cizenando para a estreia que acontece sábado na Série C. Ralf aceita a proposta do Guarani e segue no elenco para a sequência da temporada. Atlético Paranaense goleia o Botafogo em jogo atrasado da 5ª rodada e assume a vice-liderança do Brasileirão. Resultado mantém a equipe alvinegra na 17ª colocação na zona do rebaixamento. Piquerez tem lesão de ligamento no tornozelo constatada e passará por cirurgia no Palmeiras. Lateral se machucou no amistoso entre Uruguai e Inglaterra, realizado na última sexta. Cirurgia não deve tirar o jogador da Copa do Mundo. João Pedro e Luiz Henrique serão novidades da seleção brasileira no amistoso de amanhã contra a Croácia. Marquinhos retorna à equipe titular e principais dúvidas estão na lateral e no meio-campo. Rádio Bandeirantes. Participe do programa, mande a sua mensagem, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem para cá, que já já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Pelo 3º ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar amistosos internacionais que foram realizados durante o final de semana. Com destaque para a vitória da França sobre a Colômbia por 3-1, o empate por 0-0 entre México e Colômbia, a goleada da Bélgica sobre os Estados Unidos por 5-2 e a derrota da Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo, para o Japão pelo placar de 1-0. Lembrando que na quinta-feira passada o Brasil perdeu para a França por 2-1 e volta a campo nesta terça-feira, quando vai encarar a seleção da Croácia, 21h no horário de Brasília. Destacando agora o Campeonato Brasileiro. Ontem, jogo atrasado, válido pela quinta rodada, o Atlético Paranaense goleou o Botafogo pelo placar de 4-1. Com esse resultado, o Furacão pulou para a segunda colocação da competição. A nona rodada tem início nesta quarta-feira, com destaque para os jogos que serão realizados. Entre estas partidas, tem o Mirassol encarando o seu adversário, que é justamente o Botafogo fora de casa, às 7h30 da noite. No mesmo horário, tem Inter e São Paulo, 8 da noite, Cruzeiro e Vitória, 8 da noite também Bahia e Atlético Paranaense, 8h30 Coritiba e Vasco, 9h30 Fluminense e Corinthians, e a rodada prossegue na quinta-feira. Campeonato Brasileiro da Série B volta neste meio de semana. Amanhã, 18h30, tem Juventude Novo Horizontino. Nas 7 da noite tem Fortaleza e Cuiabá. Na quarta-feira tem América Mineiro e Botafogo, Sport e Vila Nova. O Londrina encara o Goiás. Atlético Goianiense pega o Náutico e às 9 da noite no Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Ceará. Rodada, portanto, segunda do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série C começa no fim de semana. Tem Inter e Floresta, Ituano e Anápolis, enfim, jogos que serão realizados com destaque para a partida entre Maranhão e Guarani. Esse jogo acontece no sábado às 17 horas em São Luís. Para fechar, pelo Campeonato Paulista da Série 2, quarta rodada da segunda fase, são 2 grupos de 4 times, 8 times na disputa. Nós tivemos os seguintes resultados. O Água Santa perdeu para o Ituano por 2-1, o Votuporanguense venceu o 15 de Piracicaba por 2-1, o Juventus fora de casa venceu o Sertãozinho por 2-0 e a Ferroviária goleou o São José por 4-1. Na classificação do Grupo A, Votuporanguense já classificada 10 pontos, Ituano 7, 15, 2, Água Santa 2. No Grupo B, a liderança do Juventus com 9, Ferroviária 6, São José 6, Sertãozinho 3. Os 2 primeiros se classificam para a semifinal. Na semifinal, confronto de mata-mata. Quem vencer os duelos, estes times estarão com acesso garantidos na Série A do próximo ano. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos ouvintes. CH, ótima semana. O que o amigo achou dos valores das camisas da seleção brasileira? Eu achei abusivo, muito abusivo. Marcel Grota, eu também. Completamente fora da nossa realidade. Não adianta ter garotos da base e depois joga todos fora e tem que sair logo. Não entendi. Mário de Hortolândia. Se puder reenviar sua mensagem, eu agradeço. Tudo bem, tudo bem. Onde está o dinheiro do Campeonato Paulista? 8 milhões. Copa do Brasil, 3 milhões. Patrocínio e Série B. A conta não fecha. Marcos Carvalho. A gente quer entrevistar o presidente, mas a única entrevista que ele concedeu aqui, ele determinou, exigiu as perguntas que foram feitas com antecedência. Quer dizer, e a gente está solicitando semanalmente. Toda hora o Pedrinho está em cima disso. E ele, por enquanto, não quer falar. Então, se ele não quer falar, não tem jeito. A gente tenta apurar, mas as informações são desencontradas. Eu, se fosse ele, viria a público esclarecer tudo isso. Mas cada um é cada um, eu respeito a decisão dele, mas não concordo em não falar. Bom dia, CHI, a todos da rádio. Não vejo a hora de começar a Série C e acompanhar o Bujão na melhor rádio de Campinas e região metropolitana. Rogério de Hortolândia. Bujão, não sei de quem ele está falando aqui. Acho que deve ser Bugrão, né? Deve ser Bugrão. Está escrito Bujão aqui, mas deve ser Bugrão.
Boa tarde, equipe. O Batista não vai ter programa amanhã por causa desse combinado do Brasil. Brincadeira, Lebrão. Ah, não, isso aqui é da semana passada. Bom dia, equipe. CH, a seleção francesa reserva é boa de bola. Cê é louco, Lebrão. Mas é um time que tem o mesmo treinador há 14 anos, que vem de 2 ciclos, um vice e outro campeão mundial. Tem um time já formado, uma estrutura definida. O Brasil ainda está se encontrando. Realmente, a seleção da França está num patamar acima da gente. Mas, e a nossa realidade, vamos combinar, é outra, né? Nós não temos qualidade técnica como, por exemplo, a França tem. Selecinha, que safra horrorosa. O Palmeiras ou o Flamengo ganham desse elenco do Ancelotti e nos representaria melhor no Mundial. Se classificar entre os 3, tá ótimo. Da 4ª partida não passa, Renato Grácia. Vamos em frente. O melhor jogador da Ponte já está pronto e em forma para jogar o camisa 10, salário. As obras do Eulino estão paradas. O Ebelin não falou que pagou antecipado, Alexandre? Falou. Foi o que ele disse aqui. E um jogador na Ponte com o nome Vitor Ribeiro. Você conhece nem a apresentação, que posição ele joga, e foi contratado pela Ponte faz um mês. Moisés de Gália. A Ponte contratando 15 jogadores e dívidas e mais dívidas. Não estou entendendo essa conta. Ronaldo do Chapadão. Aqui é áudio agora a gente não tem condição de atender. O Miguel ainda está na Ponte. Ailton do Garcia. Pela informação que eu tenho, sim. Mas vou checar. Brincadeira essa data FIFA. Suspende jogos no final de semana e marca jogo da seleção em pleno andamento do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série B. Catelli. Esse é o calendário, né? Não tem jeito. CH, o que você acha das contratações do Guarani? Eu acho que sobe nesse ano. Esse técnico é muito bom. Vai pôr os caras para jogar. Espero que sim, né? Vamos torcer para isso. Boa tarde. Se o Gleger estiver no programa, gostaria de ouvir a opinião dele ou do Tigrão. Se o Guarani jogando com vários jogadores que já estavam no elenco, pode sentir o emocional durante a competição. Sidney. Vou repassar. Meio campo, William Farias, João Paulo e Carlos Eduardo. Bom dia. Bom meio campo. Boa sugestão. Ótima semana, amigo. E o seu Paulista? Começou bem o mata-mata da 3. Abraços, Josivan. Ganhou da Portuguesa Santista 2-1. E agora no final de semana tem um jogo em Santos contra a mesma Santista no mata-mata da Série A3. 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato. Fala, CH. A janela de transferências de exceção concedida pela CBF se encerrou na última sexta-feira, dia 27 de março, e a Ponte Preta fechou esse ciclo de contratações com 14 novos reforços. Quem são eles? Os zagueiros Sérgio Palácios, o Everton e Márcio Silva, os 2 laterais, Diego Porfírio, lateral esquerdo, e Thales, lateral direito, 4 volantes, o Rodri Saravia, o Murilo, o Léo Gomes e também o André Lima, e mais 5 atacantes, William Potker, David da Hora, Brandão, Daniel Baianinho e também o Rodriguinho. Além desses nomes, saiu no BID recentemente, melhor, algumas semanas atrás, o nome de Vitor Ribeiro. É um jogador de 27 anos, com passagens por times minúsculos lá do estado do Ceará. É um jogador tratado como aposta pelo departamento de futebol da Ponte Preta. Deve ser integrado em breve ao elenco alvinegro, mas é um caso muito parecido com o Ricardo Oliveira, que estava aí no ano passado no elenco da Ponte Preta. Um jogador que deve ser pouquíssimo utilizado pelo técnico Rodrigo Santana, isso se for utilizado em algum momento. Mas os últimos 4 jogadores a serem anunciados, os zagueiros, o Everton e Márcio Silva, o volante André Lima e também o atacante Rodriguinho, serão apresentados daqui a pouquinho aqui na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli.
Já estou por aqui no Majestoso e, é claro, daqui a pouquinho as primeiras palavras desses reforços você vai conferir na tela da Band no programa Os Donos da Bola e mais tarde às 17 horas no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Porém, nesta janela de transferências, a Ponte Preta acabou perdendo alguns jogadores também, principalmente garotos da base, além, é claro, da saída do Pacheco pela insatisfação com os atrasos salariais. A Macaca perdeu 3 garotos da base. O Pedrinho e o Caio Ganga acertaram suas saídas ainda na quinta-feira da semana passada. O Pedrinho vai defender o Cruzeiro. Inicialmente, ele chega para a equipe sub-20 do Clube Mineiro e o Caio Ganga acertou sua transferência para o Santos. Também deve seguir os mesmos passos aí do Pedrinho, inicialmente chegar para a equipe sub-20 e posteriormente, é claro, ser utilizado na equipe principal. E na sexta-feira, a Ponte Preta acertou também o empréstimo do Nicolas, um garoto que foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, era o camisa 10 da Macaca naquela oportunidade. Ponte Preta emprestou o Nicolas para o América Mineiro. Esse acordo é válido até janeiro de 2027, com opção de compra. Portanto, 3 garotos aí da base da Ponte Preta que não fazem mais parte do elenco da Macaca. CH. Tigrão, tudo bem? Bom dia, boa tarde para você. Opa, bom dia ainda, boa tarde daqui a pouquinho, né? Bom, tudo em ordem, CH, vamos nessa. A gente já adianta o bom dia para todo mundo. Já adianta porque o nosso boa tarde será dado na tela da Band, ou não? Ou sim. Ou sim. De 0 a 10, quais as chances da Ponte subir, se manter e cair? Difícil, né? É o Gramari que está perguntando. O Gramari agora me apertou sem abraçar, pô. Veja, a Ponte jogou um jogo só, as perspectivas são preocupantes, todos esses acontecimentos aí do final de semana, né? E jogador deixando de treinar de novo, isso tudo é muito preocupante, muito ruim. E jogador da base saindo, e Pacheco rifando camisa, uniforme do título, tudo isso é muito ruim. É ruim na medida em que projeta uma situação de pessimismo. Mas dizer quantos por cento de permanecer, de cair ou de subir, não dá para dizer isso ainda. A Ponte jogou tem um jogo duríssimo quarta-feira. É zebra, jogando em casa é zebra a Ponte. Então, Gramari, se a Ponte na segunda rodada, jogando em casa, é zebra no caso de vitória, ou seja, o favorito é o Ceará, tá respondido para você. Eu tô preocupado, Tigrão, com todo o cenário. Muito. Eu também. Muito preocupado. Muito. Muito preocupado. Carlos, mesmo eu amando minha Macaca, a prioridade é sempre nossa seleção, outras coisas não interessam. Tá bom, beleza. Opinião é opinião, né? Pra mim, é primeiro o Paulista e depois a seleção brasileira. Mas cada um é cada um. Bom dia, CH. Boa semana. Discordo do argumento de que outras seleções têm mais tempo juntas, por isso são melhores. Afinal, a seleção atual vem, na sua maioria, da época do Tite. O que me leva a acreditar que nosso problema é a falta de bons jogadores. O dinheiro realmente destruiu o nosso futebol. Uma coisa, Edson Elias, um abraço para você, não inviabiliza a outra. Eu concordo com o que você está falando, mas o que eu coloquei também é verdade, Tigrão. Só que a gente passou por eliminatórias. Quantas rodadas foram as eliminatórias? Tigrão, você me apertou agora. Apertei, né? Mais de 20, né? Que é jogos de ida e volta. É um negócio de 3 anos de eliminatória. Mais de 3 anos. 3 anos, vamos arredondar aqui. E vai, e joga, e vem, e convoca, e desconvoca, e vai. Nós também estamos juntos há muito tempo, só que trocou de treinador 4 vezes. Então é uma questão de administração, de planejamento, claro. De erros cometidos. E a questão dos jogadores também cá entre nós, né? Tem jogador aí que todos eles jogam em grandes clubes da Europa, todos estão bem, mas quando põe amarela, parece que até o calção fica amarelo na parte de trás. O Sebastião Moreira tá mandando boa tarde para você, Tigrão. O Maruti. Obrigado. Bom dia, na minha opinião, com esse elenco até dá para manter na Série B, mas não com esse técnico. Precisa de um técnico mais gabaritado. Você concorda, Tigrão?
Eu também não vou dizer isso depois de uma rodada de Brasileiro e de 2 jogos de Copa do Brasil. Ainda não. A última aparição que a Ponte teve lá em São João del Rei contra o Atlético Clube, eu não gostei da participação do treinador. Mas eu não vou dizer agora que tem que trocar, não, nada disso. Sem precipitação, sem cometer injustiças. Me preocupa muito mais do que a comissão técnica é o jogador estar sem foco. O jogador tem que estar pensando só em treinar e jogar. Ele não pode estar com outras coisas atormentando a cabeça dele. Isso me preocupa muito mais do que a questão de se a comissão técnica é competente ou não. Muito cedo ainda. Muito cedo. 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Antes do Breno, eu quero falar da Desktop para você, Cadê meu ela, amigo, minha amiga. Cadê ela? Hoje é o último dia dela. Ai, meu Deus do céu. Por isso que eu tô meio depressão. Desktop Internet 100% fibra ótica para começar esse ano com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Acionando para falar do Guarani, Breno Beretta. Oi, CH, teve jogo treino no último sábado no Brinco, o último teste antes do Guarani estrear na Série C do Brasileiro e foi contra o Pouso Alegre. O Bugre venceu por 2-1. No primeiro tempo, os jogadores considerados titulares inicialmente pelo Hélio Cizenando empataram em 0-0. Já na segunda etapa, os gols saíram de Herbert e também do japonês Ryuta Takahashi. O Bugre vai estrear diante do Maranhão, neste sábado, 5 da tarde, lá em São Luís do Maranhão. Será no estádio Nhozinho Santos, já que o Castelão está passando por obras. Bom, o técnico Hélio Cizenando não poderá contar com Natan Melo, volante que ainda está se recuperando de uma contusão muscular. O atleta se machucou diante do Palmeiras na última partida do Guarani no Paulistão. Bom, tem mais jogador no departamento médico, como por exemplo o zagueiro Maurício Antônio e também o centroavante Maranhão. Provavelmente todos esses atletas estão fora da estreia do Guarani na Série C do Brasileiro. Quanto à situação do Ralf, saiu no BID na última sexta-feira, que foi o dia final da janela de transferências, a rescisão do Guarani com o Ralf. Mas foi a rescisão de contrato por quê? Porque o Guarani apresentou uma nova proposta para ele. E como é renovação, pode sair no BID nos próximos dias. Não é uma nova contratação. O Guarani fez um modelo de contrato diferente. Inicialmente era um contrato de produtividade, agora é um contrato normal. E tudo indica que o Ralf assina esse contrato ainda nesta semana. Ele que inclusive participou do jogo treino no último sábado. O Guarani até divulgou algumas imagens e tem o Ralf participando desse jogo treino nessas imagens. Quais são as contratações do Guarani para a Série C nessa primeira janela? Zagueiro Edson, lateral direito Inayan, volante Carlos Eduardo e também o meia João Paulo. O treinador bugrino tem mais uma semana cheia aí para tentar definir o Bugre para estrear com o pé direito na Série C. Lembrando que o principal objetivo do Guarani é conquistar o acesso para a Série B do ano que vem. Valeu, CH! Tigrão. Vou morrer, não vou ver tudo. Tigrão, o Ryuta fez gol no jogo treino 2-1. Então, e você viu o que falou o Hélio naquela entrevista longa e boa, e bem, bastante substancial com o Breno Beretta, quando perguntado sobre o Ryuta Takahashi, ele falou assim: se tiver bem, vai pro jogo. Aí, fez gol. Vamos aguardar, né? Tigrão, o Ralf foi, mas não foi. Acabou ficando. Eu fiz um longo comentário. Eu também. Sobre a saída do Ralf na sexta-feira, que o cara precisa jogar, porque é um valor, e para ficar só como um líder positivo é importante, mas ele tem que também ser líder positivo jogando. Defendemos aí uma tese e defendemos a diretoria do Guarani. Aí era uma rescisão
que precedia um novo contrato. Tá bom, boa sorte pro Ralf. Boa sorte. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Filhas pra escola. Cheguei 5h40, abri a Band hoje. Pra dizer que não abri a Band, já tava aberta, tinha o porteiro aí. Mas, porra, mereço a estrelinha do mês, né? O Gil tá chorando. O Gil nem acredita que eu tô chegando tão cedo assim. Sou exemplo, hein? Sou exemplo. É bom, mau exemplo, já tem coisa. Jogou pela TV, pela TV. É. É boa, viu? Essa daí é verdade. Não termina agora. Isso aqui eu vou trocar, que tá bem feia. Tá bem? Tá saindo tudo. Não tá negociativo? Acho que nenhuma tá bonita, né? Tem umas menos mal. Ah, essa aqui tá melhor. Mas vai melhorar, viu? Vai. Luvas das ervas. Os caras estão fazendo um teaserzinho da Play já. Eu não converso com esse pessoal, né? Pessoal da onde? Da Play? O que é? Não conheço, não. Não falo com ele. Estamos brigados com esse cara. Fala nisso, nunca mais falei com ele, velho. Faz tempo. Tá à noite, né? Menino bom, viu? Deixa eu ver aqui, olha. Mano, põe a parteira. Não tô entendendo uma coisa. O quê? O pagamento seu não caiu? O pagamento seu não caiu ainda? Se eu estiver falando que não vai vir, não sei o quê. Vai vir o quê? Será que não vai ter o programa na sexta? Vai ter o quê? Será que não vai ter o programa na sexta? Sexta é feriado? Sabe que eu converso com o Heitor, né? Eu falo com ele faz muito tempo, né? Tem com a Nath. Converso com ele. Vai ter